setores que seguiu firme e forte com a tarefa de garantir o abastecimento de alimentos no país foi o agronegócio. E grande parte desse esforço tem sido pela participação de mulheres, mulheres produtoras, engenheiras agrônomas, empresárias, empreendedoras, entre tantas outras que atuam no setor. Nesse cenário, a nossa terceira AgroLive trouxe 3 profissionais: a Cláudia Fiore, a Kátia Tomi e a Juliana Lima, para debaterem as principais informações sobre o agronegócio e abordarem a relevância feminina no agro brasileiro. Gostaria de lembrá-los que, devido à pandemia, essas profissionais estão das suas casas, de maneira remota, participando da nossa terceira AgroLive, e que, por causa disso, podem ocorrer alguns problemas de conexão, mas nossa equipe está preparada para corrigir esses problemas e fazer o possível para que a nossa terceira AgroLive ocorra sem problemas. Hoje, nós teremos a opinião de 3 engenheiras agrônomas com vasta experiência na área agronômica, e eu, como professora do curso de Engenharia Agronômica da FEITEP. Nós vamos falar sobre a relevância feminina no agro brasileiro e as principais informações sobre o agronegócio. Sendo assim, gostaria de apresentar as nossas convidadas de hoje, e que, por isso, vou pedir para que elas se apresentem, e depois nós vamos dar início à nossa terceira AgroLive. Começando pela colega Cláudia Fiore. Obrigada, Cláudia, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda à nossa AgroLive. Fique à vontade para se apresentar. Boa noite a todos, boa noite, Cristiane. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o pessoal da FEITEP e com todos que estão assistindo, né? Eu sou, como a Cristiane falou, Cláudia Fiore, Cláudia Cristina Leite Fiore, sou engenheira agrônoma com mestrado em fisiologia vegetal e doutorado em fitopatologia. E eu iniciei minha carreira agronômica como professora universitária também, e em uma determinada época da minha vida, aos 48 anos, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa diferente da vida, e que se eu não fizesse naquele momento, provavelmente não ia dar mais tempo, porque eu ia ficar velha, né? Então, eu saí da academia e hoje eu trabalho numa empresa do agronegócio, uma multinacional brasileira, que é a Forquímica Agrociência, com sede em Cambira, no Paraná. Nós atuamos na América do Sul, em todo o Brasil, América do Sul e Estados Unidos também. Tá? E no final eu falarei mais também da Forquímica. Muito obrigada, Cláudia. Em seguida, gostaria de agradecer a colega Kátia. Muito obrigada pela disponibilidade e pela participação na nossa terceira AgroLive. Kátia, fique à vontade para se apresentar. Boa noite. Kátia, acho que você está sem som. Oi? Ok, agora sim. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Kátia Tomie Hayakawa, unespiana, aluna da professora Juliana, colega da Cris. Hoje sou gestora da unidade da Agrofel, de Cachoeira do Sul. Sou engenheira agrônoma formada, estou fazendo uma pós em agronegócio pela USP. Tenho uma pós também em gestão e desenvolvimento rural pela UERGS, que é a universidade daqui do Rio Grande do Sul. Fazem 12 anos que moro aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, e me adaptei aqui, né? Cachoeira é a segunda maior cidade que planta soja aqui, e trabalho na Agrofel fazem praticamente 9 anos. É uma empresa com 38 unidades em todo o Rio Grande do Sul. Trabalhamos com revenda de insumos, compra de grãos, milho, trigo, soja, e acho que é isso. Muito obrigada, Kátia. Assim como para as outras colegas, também gostaria de dar as boas-vindas à professora Juliana, né? Professora e colega, como a Kátia já disse, foi nossa professora na graduação. Então, obrigada por aceitar o nosso convite, professora Juliana, e você também vai ter um tempinho para poder se apresentar aí para o pessoal. Eu sou Juliana Domingues Lima, eu sou professora atualmente da
da Unesp. Estou aqui trabalhando no campus experimental de registro, já fazem 16 anos, né? Comecei a minha carreira dando aula para a Kátia, né? E logo em seguida dei aula a Cristiane. Me formei, né, em Ilha Solteira, na Unesp Ilha Solteira. Depois eu fiz o meu mestrado em Viçosa e fiz meu doutorado na fisiologia na Unicamp. Sou da área de fisiologia vegetal. Estou muito contente de estar aqui falando né, nesse momento e falando também da importância, né? Quero contribuir aqui falando da importância da formação, né? E também do agronegócio. Obrigada, Cris, pelo convite, viu? Muito obrigada, Cláudia, Kátia, Juliana. Como vocês viram, são 3 profissionais experientes e com muito contato, tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho, e que com certeza vão contribuir muito para o sucesso da nossa terceira AgroLive. Para você que está assistindo de casa a nossa terceira AgroLive, ela vai ser dividida em várias questões. O que nós vamos abordar aqui, os convidados e eu, junto com a minha moderação, vamos discutir. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, tem um chat, utilizem o chat, todas as vezes que quiserem questionar alguma coisa, colocar alguma pergunta, coloquem o nome de vocês e o local de onde vocês estão falando. E ao longo da nossa terceira AgroLive, eu vou posicionando as questões. Sendo assim, vamos começar a nossa rodada de questões. E eu vou deixar em aberto um primeiro ponto, que era sobre a história de vocês no agronegócio. Primeiramente, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco a história de vocês no agro. Como vocês chegaram no agronegócio? O que despertou em vocês a vontade de cursar engenharia agronômica, de cursar agronomia e a se manter nessa profissão? Gostaria que vocês também destacassem o que é ser uma mulher do agro. Fiquem à vontade. Alguém prefere começar? Posso ser eu, já que eu sou mais velha da turma, né? Então vamos cronologicamente falando. Eu, quando era criança, 7, 8 anos, fui criada pelo avô e o avô era agricultor. Então, eu estava sempre na roça, eu me escondia no carro para ir junto. E daí falou assim, por isso que você resolveu fazer agronomia. Ou eu resolvi fazer agronomia justamente porque eu já gostava e gostava de ir para a roça. Meu avô, na época, era presidente da cooperativa em Astorga, o seu Astorga, né? Então, eu estava sempre em contato com ele e com a agricultura, mas até então também não sabia o que fazer da vida, não. No ensino médio, no terceirão, é que eu resolvi realmente fazer agronomia. E também era muito estranho, eu entrei na faculdade em 84, com 17 anos. Então, nessa época, às vezes, você também não tem aquela sensação verdadeira de vocação. Então, eu entrei em agronomia, daí eu fiz outro vestibular, comecei a fazer farmácia bioquímica, daí eu fiz um semestre de farmácia bioquímica e falei, agronomia mesmo que eu quero, porém, para voltar para agronomia, eu teria que fazer um novo vestibular. Daí eu fiz mais um vestibular e voltei para o curso de agronomia e concluí o curso de agronomia. Só como eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, assim que eu me formei, dei uma pausa e comecei a trabalhar como professora, mas professora de ensino médio, ensino fundamental, de química, biologia, matemática. E, posteriormente, eu fui fazer mestrado e doutorado. Quando eu fiz mestrado e doutorado, é que realmente aí eu fui para a área agronômica e fui colega da Cristiane, né, Cristiane? Inclusive, quando eu saí da faculdade para ir para a Forquímica, onde eu sou gerente do departamento técnico hoje, toda a Forquímica, a Cristiane assumiu o meu lugar como professora de fitopatologia. E o que é ser uma mulher do agro? Eu não consigo, particularmente, dividir na minha cabeça ser uma mulher do agro, ou ser uma mulher da farmácia, ou ser uma mulher de qualquer outra coisa. Eu sou uma mulher profissional que minha carreira é no agronegócio. E eu sei que mais adiante a gente vai discutir algumas coisas sobre as dificuldades, preconceitos, que daí é uma outra situação. E só para concluir, quando eu prestei o vestibular, o terceiro vestibular, que foi para voltar para o curso de agronomia, esse meu avô olhou para minha cara e falou, Cláudia, é muito difícil uma mulher na agricultura, eu não queria uma neta butinuda.
Mas, enfim, eu fiz e estamos aqui, né? Que história bonita, Cláudia, para compartilhar conosco. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane. Bom, então, seguimos para conhecer a história das nossas outras convidadas tão importantes quanto a Cláudia, né? Professora Juliana. Bom, como é que começou? Eu era muito menina, não tinha muita noção do. Para vocês terem uma ideia, eu prestei vestibular de matemática e prestei vestibular de agronomia. Tem um tio muito querido que era agrônomo. E meus avós eram agricultores, pequenos agricultores, mas muito trabalhadores. E aquilo me mexia comigo, me chamava atenção algumas coisas, né? Com base na observação, você fica curioso de querer aprender algum processo, ver como é, né? E aí eu gostava muito, porque eu gosto eu já gostava muito de plantas, né? Então tinha esse interesse aí de conhecer como é que as plantas eram, como é que funcionavam. Aí, felizmente, no último ano, uma coisa maravilhosa, e inclusive é um evento que a Unesp ainda mantém, ela leva os alunos para a semana do Venha Nos Conhecer. Ela traz os alunos do segundo grau para dentro da universidade para conhecerem a universidade. E eu tive a felicidade de junto, ser convidada pelo professor lá a nossa turma foi convidada, alugaram um ônibus, né? E aí a gente foi lá na Unesp, exatamente no campus de Ilha Solteira. E aí eu entrei naquele lugar e pensei comigo, vi tudo aquilo lá e falei, ai, se eu estudasse aqui seria maravilhoso, né? Aí falei com o professor falou, faça, presta o vestibular, né? Sempre achando que, né, estudava só em escola pública. Falei, não vou conseguir passar nesse vestibular. Aí resolvi me inscrever, passei, fiquei muito feliz e fui estudar. E depois lá dentro que eu fui conhecer o curso, né? Daí lá dentro que realmente a gente vai se identificar. Hoje é um pouco diferente, né? Porque os alunos encontram as grades curriculares, sabe sobre os cursos, né? Tá aí na palma da mão, é só, né, clicar no celular já consegue. Naquela época não era, né? Então era muito mais difícil. Então eu acho que eu acertei muito, né? E eu me sinto, hoje eu trabalho, eu me sinto mais realizada ainda, porque como a minha pós-graduação foi na fisiologia, eu não ia muito no campo, eu trabalhei em casa de vegetação. Mas quando eu vim aqui para registro, que eu fui trabalhar no campo, e aí hoje eu trabalho com bananeira no campo, e eu sou do campo, minha área toda de fisiologia é fisiologia da produção, eu me sinto super realizada. Então, isso é uma coisa que está dentro de mim. Não tem diferença, nada de formação, mas é algo que me envolve. E eu também tenho a felicidade de ser casada com um agrônomo, né? Então, em casa, tudo é agronomia. Meu filho já nasceu sabendo agronomia e sabe muita coisa de agronomia, de tanto ouvir a gente falar, né? Então, é muito bom, profissão muito boa. Só tenho eu me sinto muito realizado. Muito mesmo. Muito obrigada, professora Juliana, de compartilhar conosco essa história também, e inclusive de reforçar um projeto que, apesar de hoje ter todas as informações estão facilmente aí na internet sobre os cursos, né, referente à grade, as informações do curso, mas programas como esse que você participou e que a Unesp tem, né, de trazer o aluno do ensino médio para dentro da instituição, isso é uma oportunidade incrível para o aluno, né? Porque lá no ensino médio ele ainda está um pouco perdido em que área seguir. E vai ser em eventos como esse que ele vai perceber que realmente ele queria fazer um curso na área de agrárias, né? Ou que seja uma outra área, mas é onde ele vai se decidir um pouco mais, né? Então, muito obrigada aí pelas suas contribuições. Aproveitando, gostaria aí de chamar a Kátia para o nosso bate-papo, para ela também contar as suas experiências aí, por que ela resolveu se tornar uma mulher do agro. Assim, minha história começa há uns 60 anos atrás. Meu pai veio do Japão, imigrante, né, com 18 anos de navio, ficou um mês, chegou no Porto de Santos, foi trabalhar, né, em plantações de café, aprendeu a dirigir caminhão, virou motorista de caminhão e conheceu o meu avô, pai da minha mãe, no Ceasa de São Paulo. Se conheceram tal, e o meu avô paterno,
plantava cebola na cidade de Piedade, uma cidade muito japonesa, interior paulista. E aí começou a história. Daí já vem de origem, toda a família japonesa é hortifruti granjeiro. E aí, dos dois lados, tanto paterno como materno, a gente tem, né, sítio. Aí começou daí, minhas férias todas, inverno, verão, era no sítio. E na escola, eu lembro, o pessoal até comentava os resumos das férias, eu sempre falava das minhas aventuras no sítio. E as minhas amigas, meus amigos, tudo pra praia, não sei o quê, foi viajar para tal lugar e eu sempre no sítio. E começou daí. Só que a minha mãe sempre quis que eu fizesse medicina. Só que não era para mim. Imagina, ainda morando em Sorocaba, onde tem a PUC, né? Então eu falei assim, fiz os testes, eu falei, medicina não é para mim. E aí fiz escondida a inscrição para a Unesp Registro dos meus pais, acabei passando, acabei indo para lá, meio a contra gosto do meu pai, porque como eu sou de 3 filhas, a mais velha, e tinha 17 anos na época quando eu entrei na faculdade, a professora Juliana lembra, eu era a guriazinha, que nem a gente brinca. E aí foi, sabe? Eu sempre tomei gosto pela terra, por isso de tá para fora. Até eu brinco, eu falo assim, ó, durante a semana meu escritório é para fora, assim, eu prefiro estar para fora sempre. Às vezes a gente tem que ficar no escritório por questões burocráticas, né? Mas meu escritório é na lavoura, não adianta. E em questão, assim, da mulher no agro. Kátia, acho Oi. que está travada no seu áudio, ok. Aí. Deu? Entre a questão da mulher no agronegócio, né? Eu acho que a mulher é muito resiliente, muito multitarefa, no caso, né? Perfeccionista. Já o homem não, né? E nós somos humildes. Se a gente não sabe, a gente vai lá e pede ajuda. Não, não sei disso, como é que faz, sabe? Então eu passei isso 12 anos atrás, quando eu vim para Cachoeira do Sul, estagiária, sabe? Até a professora Juliana sabe. O pessoal lá, os professores falando, guria, tu é louca de ir pro sul, os gaúchos são tudo grosso, chucro, sabe? Mas eu falei assim, não, eu vou encarar isso daí, sabe? É uma experiência diferente e até hoje eu tô aqui. E apaixonado por essa cidade, por esse povo gaúcho. Minha filha é gaúcha, é uma japinha, assim, miniatura de mim. E com certeza ela já tem, né, paixão pela terra. Se ela vai ser agrônoma, não sei. Mas toda a torcida é grande para isso. Que bom. É muito gratificante ouvir, conhecer um pouco mais dessas mulheres, né, que estão aí convivendo, que fizeram parte da minha vida, tanto é que eu convidei, né, para poder participar dessa AgroLive, que são mulheres da agro que eu admiro. Lembrando, ouvindo essas histórias de vocês, eu também me recordo da minha história, né? Esses dias mesmo eu fui na FEITEP para poder gravar um vídeo para o curso de engenharia agronômica e a Simone, que é do setor de mídias, me perguntou por que eu fiz agronomia. E daí eu parei para pensar, eu falei, olha, na verdade, eu prestei todos os vestibulares para jornalismo. Eu queria ser jornalista. E como tinha aberto uma Unesp Registro na minha região, que eu sou da região ali do Vale do Ribeira, e os meus pais são produtores de banana do Vale do Ribeira, eu falei, eu vou prestar a Unesp, né? Prestei nas outras faculdades o jornalismo, que era o que eu queria, e eu prestei a agronomia na Unesp Registro, em função dos meus pais serem produtores, se eu passasse, eu ia ficar perto da família e fazer a graduação ali toda perto. E eu só passei no curso de agronomia na Unesp. Fui fazer o curso, não me vejo em outra profissão, me vejo totalmente assim, passando, transmitindo o meu conhecimento para os alunos, indo para o campo, como disse a professora Juliana, trabalhando lá com eles em dias de campo, em eventos de prática, de aula prática, e é isso que me faz feliz também. Ter esse contato com o campo, né? E transmitir o conhecimento para os alunos, né? Bom, então, dando início aí, Cláudia,
o seu áudio. Desculpe, agora apareceu? Sim, Então, agora você fez agronomia, mas se tivesse feito jornalismo, seria uma ótima jornalista, viu? Estou gostando muito. Obrigada. Eu tenho dito que eu estou realizada ultimamente, né, com essas agrolives, porque eu falo de assunto agronômico da minha área, né, e eu consigo exercer aí esse lado aí, que sempre também tive interesse, de jornalismo. Então, está sendo uma excelente experiência e muito boa, graças a Deus. Bom, então agora que nós já iniciamos a nossa agrolive contando essas histórias dessas mulheres do agronegócio, eu vou seguir com outras perguntas. E a próxima que eu gostaria de debater aqui com vocês é sobre o início da carreira. Se possível, dividam conosco algumas experiências que vocês tiveram, obstáculos, objetivos alcançados no meio do agronegócio. Vocês veem alguma dificuldade, ou já viram, ou já passaram por alguma dificuldade por serem mulheres e estarem no agronegócio? Já passaram por algum tipo de preconceito ou discriminação no meio agrícola por serem mulheres e como que vocês superaram isso? Nós estávamos aqui nos bastidores antes, né? Conversando, discutindo, inclusive essa foi uma das questões que mais debatemos. E vou iniciar com a Kátia. A Kátia tem várias histórias, né? Bastante experiência nessa área. E eu vou iniciar com a Kátia e depois quero ouvir as experiências de vocês também. Kátia, o áudio. Oi, tá me ouvindo? Ok, agora sim. Tá. Há 12 anos atrás, quando eu vim para cá, para o Sul, passei por muitas experiências que me amadureceram muito hoje. Foram ensinamentos que, no caso, não tinha tanta mulher no meio. Eram pouquíssimas. Tanto é que os nossos clientes, na época, quando eu vim para cá, nossa, uma guria vem lá de São Paulo para fazer estágio aqui. Uns falavam assim, o pai dela é louco de deixar vir para cá. Mas para mim foi um aprendizado enorme. Eu vejo que antigamente era muito machista, muito. Hoje, assim, não. Hoje eu tenho até uma estagiária, ela está assistindo a live, até a Ana Carolina. Ela está, assim, indo tri bem também. E eu vejo que nosso meio está muito meio a meio, assim, sabe? Tem bastante mulher, bastante homem. O pessoal vê a questão de escolas de técnico agrícola, faculdades de agronomia, tem bastante mulher no meio, e eu acho que isso é muito bom, a gente está conquistando o nosso espaço, sabe, nisso. Sabe? E o pessoal também, aqui eu vejo, assim, no Sul, o pessoal, os paulistas falam, os gaúchos são muito chucros, eu não vejo por esse lado, assim, sabe? Hoje eu penso assim, não, eles são super receptivos para mulheres, nós somos mais atenciosas, se não soubermos, corremos atrás para descobrir, responder os questionamentos, para auxiliar. E homem não tem muito esse lado, assim, sabe? Nós somos humildes. Não sabe, não sei, mas vou procurar, depois eu respondo para o senhor, sabe? Então, já passei muito trabalho, já recebi muita cantada, mas a gente desvia, assim, sai de boa, sabe? Aí, então, isso daí é normal, assim, hoje também. E você teve alguma experiência que te marcou, Kátia? Em alguma situação, talvez preconceituosa ou discriminatória, pelo fato de você ser uma menina nova e já está no campo e está dando assistência técnica ali no campo? Já. Assim, questão de assistência, não, até, sabe? Mas questão por ser nova. Aí, recém-chegada, recém-formada, tal. Mas aí, com o tempo, eu fui conquistando essa pessoa. Até tá assistindo a live, é um cliente nosso que demorou 1 ano para conquistar a confiança dele. E aí, até eu brincava. Eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou conquistar esse cara. E aí, eu ia de uma vez por semana, de 15 em 15 dias, visitar a fazenda dele, conversar com ele. Hoje é um super amigo meu, assim, sabe? Um pai, assim, como se fosse. E eu falei assim, eu não vou desistir. E isso, assim, a gente tem que insistir, tem que persistir, porque uma hora a gente consegue. Pode demorar tempo, pode ser 9, 10 anos, mas a gente nunca pode desistir.
Na primeira obstáculo, não dá, não, toca a ficha que uma hora chega, sabe? E uma coisa assim que eu passei, que eu espero que ninguém passe, mas foi muito, muito trágico, assim, marcante para mim, foi assim, ó, até um dos nossos clientes, eu trabalhava em outra empresa antes de estar na Agrofel, e aí eu lembro que eu estava carregando 2 bombonas de defensivo, assim, de 5 litros em cada mão, estava chegando na aviação para fazer pista, né? No caso, para preparar a cauda para sair o avião. E aí, essa pessoa passou a mão na minha bunda. E eu virei e falei assim, não, só um pouquinho. Larguei, assim, os 2 galões, sabe, Cris? E virei, foi assim, do nada, virei um tapa e virei e falei assim, ó, eu sou uma das melhores amigas da tua filha está cursando veterinária, sabe? E eu acho que não é legal se acontecesse isso com ela. Aí passou um tempo, uma semana, eu acho, ele foi na empresa, pediu 1.000 desculpas. Kátia, o áudio de novo. Oi? Isso. Ok. E pediu 1.000 desculpas, sabe? Que não fez errado, pensou bem, sabe? Então, acho que a gente tem que saber se impor, sabe? Daqui a pouco eu achei meio errado também ter dado um tapa na cara, mas foi na exatidão, assim, eu falei, não, sabe? Então, são coisas que a gente leva pra vida. Que hoje, com certeza, as gurias hoje não passariam, sabe? Sim, é o que se espera, né? A Cláudia está ali balançando um pouco a cabeça, né, Cláudia? É o que a gente espera, né? As meninas não passariam ou não, podem passar sim. Porque infelizmente ainda é uma profissão dominada pelo meio masculino, né? Sim. Tanto é que se a gente for ver em propagandas de emprego, em vagas de emprego, tem algumas vagas ainda que colocam lá como engenheiro autônomo. Não é uma vaga para um engenheiro ou para uma engenheira, para engenheiro agrônomo, né? Infelizmente, ainda tem algumas discriminações. Como você disse, a gente tem que se impor realmente. Mas uma colocação que eu vejo aqui tem muita questão de tambo de leite, né? Que trabalham com vaca leiteira, principalmente holandesa. E eu vejo que as pessoas que trabalham com vaca holandesa preferem mulheres. Questão de delicadeza, de tato, contato, sabe? Eles preferem engenheiros agrônomos. Desse lado também, já te falo. Que bom. São experiências, né? São situações aí que nós passamos, que muitas vezes contamos para outras engenheiras agrônomas, na esperança de que não passem por isso também, né? Muito obrigada, Kátia, por dividir conosco aí essa experiência. Bom, já seguindo a Cláudia, né, Cláudia? Gostaria que você também, você já nos contou um pouco sobre esse início de carreira, sobre essa vida acadêmica, né? Que depois aí passou o bastão e eu segurei o bastão para seguir dentro das disciplinas de fitopatologia, que só agradeço, né? Com certeza aí me passou, além de passar a disciplina, me passou muita informação, muita orientação para que eu conseguisse seguir aí com a disciplina, também com o início de carreira, que foi aí na vida acadêmica e sendo sucessora aí de uma pessoa tão profissional. Muito obrigada, Cristiane. Então, como eu falei, a minha carreira na agronomia realmente veio quando eu fiz o doutorado, né? E eu aí busquei realmente dar aula. Meu DNA é de professora. Eu acho que tudo que a gente tem de conhecimento, a gente deve compartilhar. É a minha sensação. Eu adoro poder compartilhar o conhecimento. E eu queria muito, trabalhei assumindo e deu tudo certo por um bom tempo lá. Mas eu já escutei várias coisas, tipo assim, putz, uma professora mulher dando aula de nutrição é para acabar. Coisas, uma mulher não serve nem para ser conselheira do CREA. Eu escutei isso dentro da faculdade e 2 anos depois eu me tornei conselheira do CREA pela faculdade, conselheira do CREA pelo Paraná na faculdade. Então, várias coisas. E quando eu saí do nível acadêmico para ir para a empresa, eu, a princípio, fui para a Bahia, morar em Luiz Eduardo Magalhães, como gerente de desenvolvimento de mercado lá.
E escutei também, pô, mas o que essa mulher mais velha, professora, quer aqui? O que ela acha que vem fazer? Entendeu? Só que aí vem a minha resposta. Eu nunca falei nada, nunca briguei por conta disso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar essa parte, assim, como vou dizer, de subconsciente, essa parte psicológica. Inclusive, depois que eu já era formada em agronomia, eu fiz 2 anos de psicologia, não cheguei a concluir. E essa questão, eu vou só explicar como eu vejo, tá? Vocês podem discordar inteiramente. Mas se nós formos ver o progresso do ser humano no planeta Terra, o homem lá das cavernas, a gente sabe que ele era um caçador. Por que ele era um caçador? Força física. A mulher, com uma força inferior, ficava em casa cuidando dos filhos e fazendo todas as tarefas. Inclusive, foi a mulher que começou a agricultura, porque ela via que um fruto caía, apodrecia e ali nascia uma nova planta. Nossa, então se eu pegar esse fruto podre e colocar em vários lugares, eu terei várias novas plantas. E assim foi. E o homem, para ele caçar, para ele ter muita comida, abundância, ele percebeu que ele tinha que ter um território maior. E aí começaram as guerras entre os homens das cavernas por território, por área mesmo. E a mulher não podia entrar nessa. A mulher tem uma constituição física diferente do homem, não tem o que se fazer. E nisso os homens brigavam entre si por território, por poder, o homem também mais forte que a mulher, se ela não obedecesse, batia, e assim foi por quase todo esse tempo, até muito pouco tempo atrás, onde a tecnologia evoluiu. Quando a tecnologia evoluiu, nós precisamos fazer menos força física para fazer muitas coisas. Então, o que ocorre? Qualquer uma de nós, podemos plantar, podemos colher, embora na antiguidade muitas mulheres trabalhassem na roça, colhiam café, colhiam algodão, colhiam cana, né? Só que elas eram subjugadas pela força física. Agora eu vou falar uma coisa que talvez vocês novamente não concordem, mas eu não vejo o homem em si como machista, eu vejo todos nós como machistas. No fundo, nós também temos isso, faz parte do consciente coletivo da humanidade. Então, essa questão do machismo, ela existe, e por isso que eu nunca briguei. Eu simplesmente, quando eu vejo essa situação, eu só penso, é assim, eu tenho que provar o meu trabalho, acabou. Então, eu sempre trabalhei procurando fazer o melhor possível, e às vezes até melhor que os homens, o trabalho para poder ser reconhecida. Mas quanto a essa questão, ele é machista, aquele não sei o quê, isso aí está no inconsciente, precisa desgastar toda essa força para um dia a humanidade realmente mudar. E para ela mudar, nós teremos que mostrar que nós podemos fazer a mesma coisa também quanto um homem. Porém, quanto à força física, nós somos diferentes, nós não somos iguais mesmo, nem precisamos ser, nós só precisamos fazer o nosso trabalho e ponto. É o que eu penso. Nunca empunhei bandeira nenhuma, só realizar o trabalho. Muito obrigada, Cláudia. As suas colocações foram muito bem elaboradas, né? Realmente, eu acho que tem esse lado, né? A gente inconscientemente, em algumas situações, acaba agindo aí de uma maneira machista mesmo, e em certos pontos acaba justificando só o sexo oposto, mas na verdade o pensamento aí é popular. Temos interiormente, por isso que talvez nos incomode tanto. É, verdade. E daí, já aproveitando o gancho desse seu lado professora, né? Quero aproveitar e deixar aqui ao vivo, aberta, todas as portas da FEITEP, tanto para você quanto para a Kátia, para a Juliana. Sempre que tiver uma vontade, hoje eu quero dar uma aula, uma palestra, nossos alunos do curso de Engenharia Agronômica vão se deleitar com o seu conhecimento. Eu vou mesmo, considere convite aceito. Eu amo dar aula, eu amo o que eu faço hoje, mas eu também amo estar com os alunos. Convite aceito. Perfeito. Então, os alunos do curso de Engenharia Agronômica da FEITEP já tem aí uma excelente palestrante para poder trocar muita experiência e muita informação com vocês. Que bom, agradeço, Cláudia. Estou muito feliz, estou muito satisfeita aqui com a participação e as contribuições de todas vocês. Realmente estou
muito satisfeita. E, por fim, gostaria de saber também esse início de carreira da professora Juliana. Ela também iniciou no meio acadêmico, né? Como professora lá da primeira turma, da turma da Kátia, depois da segunda turma, da minha turma. Na época, ela deve recordar que a minha turma era uma das turmas que mais destoava, porque a gente era meio a meio, tanto metade menino quanto metade menina das turmas, né? As outras depois, geralmente, tanto a turma da Kátia como as outras turmas tinham uma quantidade de menina menor, né? A nossa turma foi uma das que mais teve aí tanto menino quanto menina, né? Hoje em dia a gente já vê essa predominância aí, essa igualitária, né, dessa situação aí de entrada de alunos, né? E gostaria de ouvir um pouco da sua experiência no início de carreira. Eu acho que, felizmente, talvez a minha estrutura familiar, nós somos 3 mulheres em casa, então nós aprendemos desde cedo que a gente teria que ser fortes. Meu pai, principalmente meu pai, nos ensinou isso, né? E depois eu fazia agronomia, Ilha Solteira só tinha 4 cursos, e era engenharia elétrica, civil, mecânica e agronomia. O curso que tinha mais mulheres era agronomia. Então, lá era no meio muito masculino, né? Então, a gente já, desde esse início, eu convivi mais com homens em curso. O meu curso de agronomia também foi um marco na Ilha Solteira, porque foi um dos primeiros cursos que teve mais mulheres, foi um dos cursos que mais, né, na época que eu fiz, uma das turmas que teve mais mulheres, né? E o curso também tinha mais. Então, eu já vim desse meio. Então, eu acho que eu nunca nem transpareci isso para os meus alunos, de que tivesse diferenças, algo assim, porque eu nunca enxerguei, nunca senti isso, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, quando vou trabalhar no campo, porque eu gostava de eu fazer todas as coisas, eu gosto de fazer as coisas. E quando você vai fazer as coisas no campo, quando você trabalha numa casa de vegetação, algo assim, você dá conta, né? Com a nossa força, a gente dá um jeitinho. Mas quando a gente trabalhar no campo, como eu trabalho com bananeira, eu não consigo cortar um cacho, né? Eu não consigo, eu já até saquei plantas, eu já fiz isso como quando não tem alguém para fazer, eu já subi em escada, já fiz. Enfim, eu gosto de aventuras. Então, eu não vejo assim. Eu vejo que a gente tem que ter uma postura, mas é uma postura profissional. Eu acho que o que fala da gente é o profissional, não é o sexo. Eu acho que a diferença de gênero ela é o menos importante. E eu acho que a gente tem que se ver dessa forma. Eu acho que é isso mesmo. É mudar a nossa forma de pensar. Aí muda tudo. Nunca tive muito essas conversas com as minhas alunas, né? Porque os alunos também, porque eu acho que nunca tive. E se alguém teve, eu acho que nem tentou, né, em alguma situação, porque percebeu que realmente é o profissional que tem que ficar, né? E a questão do respeito, né? Claro que a gente ouve aí ou vê vagas, né? Até hoje a gente vê, né? Quando vão contratar, a gente sabe disso, mas eu conheço mulheres do agro, e vou dizer uma coisa, viu? Eu nunca trabalhei no setor de vendas, né? Mas eu já ouvi muita gente que trabalha com vendas, principalmente distribuidores, falando que hoje a mulher tem muito mais credibilidade para vender em vendas do que homens. Já ouvi donos de revenda querendo mulheres para vender os seus produtos exatamente por causa de credibilidade. Então, é isso. Então, as coisas vão mudando, né? E aqui no Vale, por exemplo, muitas vezes a parte toda administrativa das propriedades, que são propriedades geralmente familiares, são feitas pelas mulheres. Então, a gente interage, quem for trabalhar nesse ramo aqui, vai interagir com mulheres. Né? Então, as mulheres fazem o gerenciamento econômico, todo o planejamento administrativo das fazendas. Então, assim, para você ver que a mulher não está lá só, né, lá, né, preparando a comida, algo assim, o que também não desmerece ninguém, né? E faz parte da nossa vida, né, atuar em várias frentes, né? Então, eu acho que mudou completamente, e se tive alguma experiência assim, eu não me lembro, não me recordo de nenhuma experiência negativa. Eu tive quando eu cheguei aqui, porque na minha região a gente tem produtores muitos japoneses, então, não com preconceito, mas são pessoas que a gente tem que conquistar. A Kátia falou a palavra certa. E como é que a gente conquista? Com o trabalho.
né? Então, é competência, é trabalho, né? E isso faz as pessoas acreditarem, né? Independente do profissional ser homem ou ser mulher, é isso que traz a conquista, né? E hoje eu diria para todo mundo, vão fazer agronomia, não tem curso melhor para se fazer, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu sempre tento deixar que é uma coisa boa, independente de você ter que usar sua botina. Agora, eu ensino para minhas alunas lá do primeiro ano, segundo ano, que tem maneira de se vestir certo para ir para o campo, mais adequada, vamos dizer assim, não é verdade? E tem uma roupa para ir para a balada, né? E tem uma roupa para ir para o campo. Realmente, você vai para o campo como? Você vai de botina, claro, uma questão de segurança. Você vai de calça, você vai de camisa, de manga comprida, para não pegar, né, porvinha, né, Cris, no corpo. Então, é isso, né? O porvinho, que é um mosquitinho bem pequenininho que tem aqui, que inferniza a nossa vida, tem que ir, né? Tem protetor, tem chapéu, é isso. Então, não tem diferença. E aqui no Vale, graças a Deus, é muito bonito de ver que, principalmente nas casas de embalagem, nos packing house, trabalham muitas mulheres. Elas trabalham exatamente porque elas são mais delicadas, né? Na hora de fazer seleção, tirar flor do fruto, elas estão lá trabalhando. Assim como tem mulheres, às vezes, desbastando plantas no campo hoje, o que eu acho ótimo, porque é uma fonte de renda, são contratadas, né? Nós estamos numa região pobre, então trabalhar no campo não desmerece ninguém, ao contrário. E outra, né? A gente tem que pensar sempre que nós estamos trabalhando, quem for trabalhar como agronomia vai trabalhar produzindo alimento, que é coisa mais abençoada do que o alimento. Então, fazer parte disso, né, é muito importante. Então, não é demérito em relação a outras profissões, ao contrário, é uma profissão que sabe, de fato, respeitar as mulheres. E cada vez mais, tanto no campo, quanto na pesquisa. Né? Tem levantamentos feitos aí, principalmente no estado de São Paulo, mostrando que as mulheres estão fortes, né? Por quê? Porque a nossa cabeça tem 1000 hormônios, e esses hormônios, de alguma forma, nos ajudam a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e isso é muito favorável. Certo, Cris? Muito obrigada pelas suas contribuições, professora. Realmente, não é demérito estar trabalhando ali no campo, pelo contrário, né? É uma profissão muito importante, porque se não fosse o agronegócio, como é que nós iríamos seguir, principalmente nessa pandemia, sem alimento, que foi o que mais a população buscou nesse período que ficou em casa, né? O supermercado para poder se alimentar. Bom, posso fazer só uma consideração, Cristiane? A professora Juliana falou em roupa para ir aqui ou ali. Para qualquer coisa, a gente precisa de ter roupa específica, né? E eu sou uma pessoa que eu uso salto, eu uso batom, eu uso brinco, eu gosto, minha filha fala que eu sou uma perua. E eu sou uma perua. Só que na hora de ir para o campo, eu lembro que meus alunos falavam, nossa, a professora Cláudia é total flex. Por quê? Eu falava assim, agora nós vamos para o campo. Então, eu passava no carro, colocava a botina, tirava os brincos, colocava o chapéu, o óculos, passava o protetor solar e ia. E no meu carro, quem abrir vai ter botina, vai ter peneira, por causa de cobra, que eu morro de medo de cobra, vai ter tudo ali. Então, eu me troco e estou pronta para o campo. Da mesma maneira, eu me troco e estou pronta para uma palestra. Entendeu? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Realmente. É o se preparar, se organizar aí, né? Sabendo da profissão, como se portar em função das atividades, das situações, né? Realmente muito bem colocado, Cláudia. Acho que essa é uma ótima dica para quem for seguir aí nessa carreira, né? Principalmente nós mulheres ter lá sempre os equipamentos para a hora que precisar ir para o campo, dar assistência, produtor ter a botina lá, né, para poder o chapéu, para poder se preparar e ir lá atender ao produtor. Bom, pessoal, gostaria de avisar que o nosso chat ao vivo está aberto, então quem quiser fazer perguntas, colocações, fiquem à vontade. Conforme as perguntas forem chegando aqui, eu vou colocando essas perguntas no nosso bate-papo. E assim eu vou seguindo para a nossa próxima pergunta, né? Como nós estávamos aqui discutindo sobre o crescimento feminino no agronegócio, né? Muitas de vocês reforçaram aí que em várias situações, em várias atividades, tem predominado aí
a mulher no trabalho, né? Eu gostaria de saber de vocês como que vocês avaliam esse crescimento das mulheres dentro do agronegócio. Que, inclusive, como vocês bem já colocaram, né, nós temos visto esse número expressivo de mulheres em cargos de liderança em grandes empresas, assim como a presença feminina ao lado das suas famílias também, numa luta diária aí para poder construir o futuro, né, como a professora Juliana bem colocou, aí no Vale do Ribeira. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa situação. Como que vocês têm observado, como que vocês têm avaliado esse crescimento das mulheres dentro do agronegócio? Kátia? Oi? Essa questão da mulher no agronegócio. Hoje eu vejo que as mulheres estão cada vez mais dinâmicas, estão conquistando seu espaço no mercado de trabalho, no agro. Vejo assim, ó, hoje, querendo ou não, dentre os nossos clientes, eu tenho assim, ó, 3 exemplos enormes assim de mulheres que vão lá, fazem, acontecem, correm atrás de informação, pedem ajuda, estudam, leem, sabe? Pesquisam, pedem ajuda para veterinário. Elas são agropecuaristas, até estão assistindo a live também, a dona Patrícia Streck e a dona Nara da Estância da Quinta, que assim, ó, elas são agricultoras pecuaristas e hoje os dois lados, tanto a cultura da soja como a pecuária, exige muita questão de estudo, não é só leitura, estudo, tecnologia e questão assim de administração, ser boa gestora, e elas são excelentes gestoras. E a mulher é conhecida muito a 10D, né? A esposa de tal pessoa, filha de tal pessoa. Hoje a mulher é uma mulher de negócios, é uma empresária, é uma agricultora. Ela ganhou o espaço dela, ela ganhou o mercado dela. E isso aí tudo ela conquistou. Nós conquistamos o nosso espaço. E por mérito, sabe? Eu vejo assim, ó, não é porque ela é filha de alguém, não, é porque ela estudou, ela leu, ela correu atrás, ela buscou isso e ela nunca desistiu no primeiro obstáculo. Então, eu admiro muito, muito nós, todas as mulheres, porque aos poucos a gente está conquistando o nosso espaço. E tem espaço, não é para competir com o homem, não, é para estar tá lá junto com ele, ocupando o mesmo espaço, tá junto, assim, administrando as mesmas coisas, sabe? Não é para competir, porque ele é homem, não. Gente, de maneira nenhuma, sabe? Essa questão que nem a professora Cláudia falou, que a gente é um pouco machista, é verdade, sabe? Eu vejo muito isso. Eu fui criada no meio machista. Fui criada no meio que tem, assim, eu era a única mulher no meio de um monte de primos, sabe? Eu sou um pouco machista. Tá aí os meus funcionários assistindo e eles mesmos falam assim, bah, Kátia, para ser homem falta pouca coisa, sabe? Mas é verdade, um pouco eu sou machista. Mas isso aí faz bem, por outro lado, para nós, para a gente não desistir também, sabe? No primeiro obstáculo, não, vamos lá, a gente tem que mostrar que mulher é melhor, sabe? Às vezes eu penso assim, e esse lado é o meu machista, assim. Acho que a Cris caiu. Então, Não podemos ter medo, né? Isso, professor. Não podemos ter medo e e nós como professores não devemos coibir, né? Algo que seja, né? Que seja ruim para essa competição aí que existe na hora de conseguir vagas, algo assim, né? Aqui nós também temos exemplos de algumas produtoras que produzem banana para mercados refinados, que fazem isso com muito empenho, com muito zelo. Então, ao contrário, né? Eu acho que nós estamos invadindo todo o campo, né? Se a gente for ver nos últimos anos aí, volta e meia a gente vê que em muitas lideranças, muitas pesquisadoras, né? Muitas professoras estão por aí, né? E esse ambiente está bem dividido, já não é mais aquele ambiente masculino, né, como a gente via, se é que existiu bem antes, talvez, né, um pouco antes daí da minha geração era maior, e
claro que trabalho de força no campo normalmente é exercido por homens, né? E não faz parte da nossa característica, né? Mas o restante e muitas parcerias, né? Eu acho que é isso que é nós estarmos nesse meio, sermos respeitados, né? E respeitarmos os homens também, né? São espaços, né? Eu acho que a gente precisa ser competente. O restante, tudo se estabelece, né? As relações se estabelecem de forma com respeito, né? Não é isso, Cláudia? Com certeza, Juliana, também concordo plenamente. Nós temos muitas mulheres no agro que são verdadeiras joias, né? Joias de gestão, de trabalho, de postura profissional, né? E nesse, como você falou, antes da sua geração, era uma situação mais complicada. E realmente a gente vê que de pouco tempo para cá está mudando muito mesmo. E a gente está conquistando o nosso espaço. Como a Kátia falou, nós não estamos buscando o espaço masculino, nós estamos buscando o nosso espaço, o nosso lugar ao sol, com muito trabalho. E eu li hoje uma frase que eu quero até falar para vocês, li agora um pouquinho antes da live, que eu achei muito interessante. Normalmente, as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, e é por isso que a maioria das pessoas não as reconhece. Ou seja na agronomia ou em qualquer área, o trabalho é duro. Mas o trabalho pode ser mais duro na agronomia por preconceito, por outra situação? Pode mesmo. Mas aí é que está, nós temos vocação para isso? Nós vamos buscar o que nós queremos? É óbvio que qualquer uma de nós aqui sofreu preconceito, que às vezes a gente nem lembra mais. Tá? E às vezes preconceito velado, que você percebe no rosto da pessoa, no olhar da pessoa, mas ela não vai te falar. Mas você vai lá, faz o teu trabalho, pode ser duro, mas você vai lá e faz, e cada um conquista o seu espaço. Que daí um dia, eu imagino que não vai chegar uma hora da gente falar espaço do homem, espaço da mulher, a mulher e tal. Não, somos todos seres humanos cumprindo a nossa função, na minha percepção, certo? Muito bem. Não, Muito obrigada pelas colocações, Kátia. Sim. Cris, eu só queria colocar em dados aqui, né? A nossa gerente de marketing da Agrofel está assistindo, a Karina, e até eu pedi um auxílio para ela nas questões, sabe? E ela me comentou, fez um questionário aqui para mim, então, 25% dos nossos funcionários da Agrofel são da ala feminina. São 500 funcionários, né? E 25% são mulheres hoje, ano 2020. Destes, quantos são cargos de liderança? 25 mulheres são cargos de liderança. Gerente de unidade, coordenadora. Eu lembro assim, há 10 anos atrás, quando eu entrei na Agrofel, era muito homem. Era muito cargo de liderança. Todos os gerentes eram homens, sabe? Gerente de marketing, gerente de RH, gerente financeiro, diretor financeiro. Hoje não. Hoje a gente tem a nossa gerente de marketing é a Karina, a nossa gerente de RH, a Daniela, a nossa gerente de crédito e cobrança é a Márcia. São cargos importantes hoje na empresa que são ocupadas por mulheres. E até eu estava comentando com o nosso presidente, o Ronaldo Ferrarin, e eu falei assim, não, a Agrofel vai ser dominada por mulheres, não adianta, sabe? Então, esse crescimento vem assim, sabe? Esses 10 anos que eu estou na empresa, vem subindo. Então, a mulher não tá ocupando o lugar do homem, não, a gente está ocupando o nosso espaço, sabe? Então, por mérito, sabe? Que nem a professora Juliana falou, não, é por trabalho duro, por mérito, não é QI, sabe? Muito obrigada, Kátia. Já aproveitando, tem aqui vários comentários no nosso YouTube e tem um comentário aqui do Alessandro Ferreira. Ele não colocou de onde que ele está falando, mas ele diz que trabalha com agricultores familiares e que sempre ele faz questão da participação feminina nas reuniões para a tomada de decisão nesse contexto familiar, né? No que a gente tem conversado, no que vocês discutiram agora, desse crescimento, desse empoderamento, dessa importância feminina também na tomada de decisão, inclusive em cargos de liderança, como a gente tem, né? Como o caso de vocês mesmo, né? Trabalham como líderes de determinados setores. E seguindo com essas experiências, com esses contextos todos, vocês pensam, eu sei que
conversando aqui nos bastidores, a Kátia mesmo já falou da filha dela, né, que tem aí esse interesse pela terra. Vocês pensam ou já tem alguma continuidade agro na família de vocês? Assim, ou vocês já vêm dessa continuidade familiar? Vocês vêm dessa continuidade ou vocês vão passar essa continuidade aí para os filhos de vocês? A Cláudia está ali já balançando a cabeça, porque eu conheço a filha dela, né? E é aí para o setor de marketing, ela já é na área de marketing. Mas tem a Kátia, que falou da filha dela, né? Tem a professora Juliana também, como já disse aí do filho dela, que tanto ela quanto o Wilson, né? São engenheiros agrônomos. Então, o que vocês pensam aí dessa continuidade? Ou se vieram de uma continuidade, né? Cristiane, vou até começar a falar, já que você falou que conhece minha filha. Minha filha também é filha de pai e mãe agrônomos, né? E tios também, padrinho agrônomo, a única mulher agrônoma é eu, certo? E na minha família, sempre as mulheres foram professoras, porém não na área de agricultura. E eu sou a única da família e com certeza os demais da família não entendem até hoje esse gosto, porque acham difícil. A minha filha fala assim, mãe, mas por favor, trabalhar num ambiente com sol, com vento, é tão mais gostoso a gente estar dentro de uma sala com ar-condicionado. Ela nunca acompanhou, por quê? Não é vocação dela. Se não é a vocação dela, graças a Deus, ela está no lugar certo dela, mas era a minha, né? E nesse sentido, na família, fora minha filha, os sobrinhos e tudo mais, ninguém optou pela área agrícola e não vejo nenhuma descendência futura que possa optar, não. Ok, muito obrigada, Cláudia. E a Kátia, o que tem de experiência aí, né, em contrapartida que a Cláudia contou aí né, apesar da filha dela ter todo esse contexto agrícola, seguiu aí para outros caminhos. E o que você, a sua filha ainda é pequena, muito pequena, né? Mas o que você pensa aí de um segmento, uma continuidade aí no agronegócio? Cris, veio de uma família agrícola, de agricultura, de granja, produção de ovos, de plantação de cebola, hortifruti. A minha mãe e meu pai eram feirantes quando eu era nova, então isso daí já está no sangue, já está no DNA, não tem, assim, ninguém tira, sabe? E eu tô vendo que a minha filha está seguindo, assim, final de semana, quando a gente vai para fora, sabe? Eu lembro, assim, ela adora bisnaguinha. Filha, a bisnaguinha vem aqui do trigo, o trigo é assim, sabe? Sempre explico. Ela tem 2 anos e 2 meses. Então, já quando ela estava na minha barriga, eu grávida, ia para fora com ela. Até tem um caso, um dos meus consultores na época queriam me matar, porque ela quase por ganhar, assim, ó. Ela indo para fora, assim, eu passei mal até. Então, ela tá sempre comigo. Ela já nasceu a milhão, mais do que eu, assim. Os meus clientes brincam assim, ela vai ser mais ligeira que tu, sabe? Adora uma calculadora, adora estar para fora, ela sabe de onde que vem o leite dela, da vaca, como é que a vaca faz, o que a vaca dá. Então, eu incentivo ela muito isso. Se ela quiser ser uma engenheira agrônoma, todo apoio. A gente cria uma certa expectativa, né? Mas espero que siga o caminho, assim. E a gente também tem, né, essa questão do sítio das famílias, do meu lado paterno e materno. Então, se um dia ela quiser tocar, também tá lá o sítio, sabe? Então, é um lado, assim, que total apoio. E mexer com terra, produzir alimento, isso daí faz muito bem para nós, para a alma nossa, sabe? Então, ver germinar, crescer, depois vir a colheita, que é a melhor parte. Então, isso daí é amor, assim. Que bom, muito bom, Kátia, essa experiência aí, com certeza sua filha vai agradecer, né, de crescer aí no meio do campo. Isso é perfeito. E a professora Juliana, em relação ao filho dela, ele tem algum interesse, tem apresentado algum interesse? Tem um pouco. Eu acho que ele respira agronomia, né? Ele respira um pouco de banana o tempo inteiro, então ele está bem, ele sabe muita coisa, né? Eles acabam ouvindo a gente conversar e aí eles vão, né, incorporando isso, né?
Meu filho gosta muito de insetos, ele cria insetos, desde pequeno ele gostou de inseto, né? E eu falo, olha aí, vai fazer algum curso que tem entomologia. E ele, qual é o curso, mamãe? Aí ele, biologia. Eu falei, não, agronomia. E aí já vou ali fazendo uma campanha, né? Mas é isso, eu acho que eles veem na gente a nossa realização, né? Mas eles também, ele já conhece a agronomia. Eu penso que vai chegar uma hora que nossos filhos vão querer ver outras coisas, né? Então, por isso que talvez essa campanha aí pode, né, levá-los a querer saber sobre outras coisas, mas é encantador, ele sabe, ele entende, ele vê, né? Outro dia, eu não sei com quem ele estava falando, que ele estava dizendo que com que o pai dele trabalhava, ele sabia o nome das doenças, de tanto ouvir, né? Ele já incorporou. Eu não ensino fisiologia para o meu filho, eu não faço isso, né? Mas meu esposo faz isso com ele, né? Então, essa aqui é a doença tal, não, o patógeno é esse, ali ele vai incorporando, né? E aquilo, né, da gente estar bem, eu acho que os filhos da gente vão ver o quão é importante você ser apaixonado pelo que você faz. Eu prefiro inspirá-lo nesse ponto, né, de que faça escolha, faça com amor, né, e tudo será perfeito. Eu sempre falo para meus alunos, vocês não vão ficar, ninguém vai ficar, os calouros, vocês não vão ficar ricos tendo escolhido fazer agronomia, né, mas vocês vão ser muito felizes, vocês vão fazer, tem uma profissão maravilhosa, tem uma profissão promissora. Então, acho que se a gente levar isso aí, pode ser que a gente consiga, né, envolver. Eu acho que, eu não sei se Bruno vai fazer, mas ele está tendo uma experiência de que é o que a gente ser apaixonado pelo que faz. Eu acho que esse é o ponto, né, da gente seguir um caminho profissional que te traz muita, né, alegria, te traz satisfação. Isso aí não tem salário que pague, né? Eu acho que é por aí. Com certeza, com certeza. A realização profissional é o que mais importa, né? Para poder ser um bom profissional, né? E daí, seguindo aqui dentro do nosso tema, em relação à importância das mulheres no agronegócio, né? Muito bem colocado, a Kátia trouxe alguns números referente a mulheres no agronegócio, né? Inclusive, nós temos hoje em dia eventos do agronegócio direcionados para o mercado feminino, né? Essa AgroLive que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, é um evento, logicamente, nós também estamos aí, também recomendei que os nossos alunos, futuros engenheiros agrônomos da FEITEP, assistissem a AgroLive também, mas deixei claro para as meninas que elas não poderiam faltar, que eram dedicadas a elas, a essa AgroLive, né? E nós temos vários outros eventos, além desse nosso, que é o primeiro relacionado aí às mulheres do campo, nós temos também eventos como o Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, né? Já está na 5ª edição, traz como foco aí a mulher no mercado de trabalho, que está dominando em relação à presença masculina, esse setor. Assim, gostaria que vocês dissessem por que é importante prepararmos eventos como esse, ou estarmos presentes em eventos como esse, que tanto mulheres, né, tanto para mulheres atuantes no agro, quanto como influenciadoras também, porque nós acabamos nos tornando espelho para os nossos alunos, né, para uma filha de um produtor que esteja lá acompanhando uma palestra, uma assistência técnica. E eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre a importância de eventos como esse para o setor e voltado a nós mulheres, qual que é essa importância de prepararmos eventos que relacione aí, que mostre a relevância feminina no agronegócio. Alguém prefere começar? Professora Juliana? Eu acho que vale muito a pena, talvez pela região que eu vivo, que é uma região pobre, né? Não a gente fazer chegar isso nos filhos de produtores, mas nos filhos de funcionários, porque tem muitas, né?
adolescentes que eles nem se enxergam numa universidade ainda, né? Por incrível que pareça, essa realidade ainda, né, é real aqui na nossa região. Então, e aí as mulheres ainda mais, né? Porque é muito difícil você ver um jovem, como nós vemos aí, às vezes com, sei lá, 18 anos, trabalhando no campo, sem poder ter tido a oportunidade de estudar um pouco mais, né? Talvez fazer uma decisão um pouco diferente, e mais ainda as mulheres, né? Porque realmente, se nós fôssemos só donas de casa, as mães, quanto potencial a gente teria deixado, né, guardado, né? Então, por que não abrir? Então, eu acho que talvez chegar em todo mundo que está acessando o celular aí, que está frequentando uma boa escola, isso esses alunos virão para nós. A gente, de alguma maneira, vão entrar aí, vão fazer agronomia, né, vão decidir, mas talvez esses ainda que estão sem acesso ao ensino, né, quer seja público, quer seja privado, porque hoje até fazer um privado é mais disponível, né, está mais acessível, né? Então, para esses daí, tem que chegar essa informação de que é uma profissão que vale a pena, né? Que é muito promissora para o futuro, né? Nós estamos vendo aí, estamos falando de água, agora está alimentando, mas as previsões até 2050 é de necessidade de aumentar a produção de alimentos mundialmente. E o Brasil é uma grande potência em relação a isso. Então, acho que é isso que nós temos que falar, que tem espaço, né, para as mulheres e tem espaço para muita gente vir para esse setor, né, agrícola no Brasil. Então, eu acho que essas informações e essa divulgação é muito interessante. Outro dia eu vim de uma área que eu estava fazendo um experimento e dei carona para uma moça que estava na beira da estrada, e uma menina. E eu vi que era menina com guarda-chuva chovendo, eu falei, vou oferecer carona, pertinho de registro. Aí eu perguntei, você está indo para registro? Você quer uma carona? Ela falou, eu quero. Aí ela veio comigo. Aí ela falou que estava sem estudar, que tinha terminado o segundo grau, estava sem estudar. Eu falei, por que não vai fazer um vestibular para fazer o curso de agronomia? Seu pai não tem condições de te manter no curso integral? Aí comecei assim na abordagem, né? Então é isso, né? É uma garota jovem como eu entrei na faculdade com 17 anos, se meu professor não tivesse me levado né, na Unesp, talvez eu não teria concretizado meu sonho. Então, veja, então tem que chegar mais, né? Porque, sei lá, né? Qual seria o futuro dela, talvez, né? Talvez até se casasse, tivesse filhos e depois ia tentar estudar. Então, é isso. Acho que a gente tem que dizer que é uma profissão. Como aqui nós temos dois cursos hoje na Unesp, que é a engenharia de pesca e a engenharia agronômica, dizer que nesses dois cursos as mulheres estão dentro e serão profissionais, né, promissoras. Então, eu acho que essa divulgação tem que ainda haver, ela deve ser feita e deve ser feita sempre, né, de forma incessante, né? Trazer a oportunidade para todo mundo estudar. Eu penso dessa forma. Sim, muito bem colocado, né? Mais uma vez, reforçando, relembrando a importância de trazer a comunidade para dentro da instituição, né? Que é outra coisa que a Cláudia também sempre tem batido, né? Nessa tecla, né, Cláudia? De aproximar aí as empresas, e a professora Juliana agora falando de aproximar a comunidade do meio acadêmico, né? Isso é muito importante, é muito, muito relevante e inclusive para a nossa profissão, né? Uma profissão tão importante aí. Cláudia? Como a Cristiane falou agora, enquanto professora, eu tentava aproximar a academia das empresas. E agora, como empresa, eu me aproximo das academias, né? Porque nada nunca nós fazemos sozinhos. E estudar, para mim, foi a maior bênção que eu tive. Eu gosto de estudar, eu amo a fisiologia vegetal, eu amo entender como as coisas funcionam. E isso me encanta tanto que eu gosto de encantar os outros com esse encantamento. Então, a gente busca, às vezes, a Cristiane sabe, tem profissionais lá na Forquímica que são técnicos agrícolas, e a gente já está organizando para eles virem fazer faculdade, entendeu? Para eles também passarem por todo esse encantamento, seja homem ou seja mulher.
Mas, voltando ao assunto desses eventos femininos, eu acho, sim, por enquanto, ainda é extremamente importante que nós tenhamos esses eventos. Em 2018, a Forquímica foi uma patrocinadora também do Congresso Brasileiro das Mulheres do Agronegócio. Eu participei também desse evento, ou em outros eventos femininos, mas eu espero enormemente que chegue o dia que nós não precisemos ter um congresso das mulheres do agronegócio, ou vamos fazer como nós estamos fazendo nessa live, porque vai ser tão natural que nós sejamos mulheres do agro, como mulheres donas de casa, como mulheres da farmácia, como mulheres da medicina, e que não tenha esse véu tampando tudo. Vai chegar um dia que nós teremos uma live que nós discutiremos outros assuntos e falaremos, nossa, mas que coisa mais antiga a mulher ter que discutir ser do agro, não é verdade? Assim como foi o sufrágio feminino, as mulheres discutindo porque as mulheres poderiam votar. Então, são passos que a gente está dando, mas um dia a gente vai chegar e não vai precisar mais disso. Com certeza, Cláudia, que assim seja. Amém. Amém. E por fim, Kátia, o que você espera? Qual que é essa importância que você também vê aí de eventos como esse, como uma AgroLive totalmente feminina, de congressos de mulheres no agronegócio? O áudio. Seu áudio. Desculpa. Tá ouvindo? Sim. Eu acho muito importante porque, assim, ó, há muitos cases de sucesso nesses congressos, nessas palestras de mulheres que nem a professora Juliana falou, a história inicial delas, elas eram humildes, eram funcionárias, eram filhas de funcionários, daqui a pouco nem tinha dinheiro para estudar numa universidade, nem se imaginavam numa universidade, nem se imaginavam como agricultoras, produtoras, pecuaristas, gestoras de uma empresa, cargos altos em uma empresa. No caso, assim, ó, que nem a professora Juliana falou, com essa questão de internet, de live, fica mais fácil o acesso para essas pessoas, para essas filhas de funcionários, de produtores, no caso. E eu acho que a gente tem que instigar isso nelas, porque, assim, ó, oportunidade tem, só que daqui a pouco falta incentivo de pai, de mãe, de alguém perto delas, né, no caso, para falar, vai lá, tem oportunidade para ti, vai, corre atrás, estuda, o que tu precisar, eu tô aqui para te ajudar, sabe? Tem um livro em casa, vou te dar ajuda, precisar de aula particular, eu te ajudo, sabe? Eu acho que é isso. E é que nem assim, ó, a gente tem que ter a consciência que a gente pode estar sendo espelho para alguém, para chegar a falar assim, ó, eu quero ser igual a professora Juliana, ser doutora um dia, tá lá dando aula, quero ser igual a Cláudia, quero ser igual a Cris, a Kátia, sabe? Então, assim, ó, de falar assim, não, eu quero ser engenheira agrônoma, eu quero trabalhar com terra, quero produzir alimento para o mundo, sabe? Quero fazer a diferença nesse mundo. Então, eu acho que isso aí é importante. Eu acho que a gente tem que apresentar muitos cases de sucesso. Ano retrasado, até, a gente fez outubro é o mês das mulheres, né? Baseado no câncer de mama, tudo. E eu acho que assim, ó, se cada um fizer um pouquinho com a tua comunidade, com a tua vizinhança, vai abrindo um leque. E dentro de nós mesmos, da nossa convivência, a gente tem vários cases de sucesso. Eu lembro, assim, uma vez a gente fez palestra só para produtoras rurais aqui. A nossa equipe da Agrofel de Cachoeira, a gente fez. Fabricamos bonés rosas da Agrofel, tudo. E a gente pegou produtoras rurais que são cases de sucesso junto. A dona Patrícia Streck, a Cláudia Susbach, a mãe dela, que é a Lídia Susbach, que são produtoras rurais, que fazem a gestão financeira, a gestão administrativa, querendo ou não, auxiliam os maridos, produtores rurais, com a questão de, assim, controle, que é básico, que normalmente o homem não tem, e elas têm, sabe? Então, o controle financeiro, o controle administrativo, planilha de Excel, sabe? Quanto que eu vou pagar aquela conta? Vale a pena pagar antecipado para ter um desconto de antecipação, sabe? São coisas básicas. Elas fazem assim, ó, questão de buscar peça numa revenda e buscar produto lá na Agrofel. Ah, quanto que está a soja hoje? Quanto que está o trigo? Elas são mais dinâmicas, questão de mexer em aplicativo. A Agrofel hoje é totalmente digital. A gente tem um aplicativo da Agrofel que tu corta lá preço de soja, sabe o dólar, euro,
questão de nota, quanto que tu tem de produto a retirar. Então, mulher é mais dinâmica para isso. Então, assim, ó, eu acho que os homens, produtores rurais, têm que aproveitar as suas esposas, as tuas filhas, para fazer essa gestão. Que mulher para isso é muito bom. Bom, muito obrigada pelas considerações. E já finalizando aí para a nossa AgroLive, vou para a última pergunta, né? Nós começamos a conversar, a bater papo aqui, e o tempo vai passando que a gente nem percebe, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem um conselho, deixassem um conselho para as mulheres que estão querendo cursar engenharia agronômica, estão querendo entrar nesse mercado agro, ou para as que já iniciaram um curso de engenharia agronômica. Qual conselho vocês dariam a essas mulheres que pretendem entrar no mercado do agro? Pode começar. Quer começar, Cláudia? Pode ser, Cristiane, posso começar. O conselho que eu daria é o seguinte: eu acho que daria para agronomia e qualquer outra profissão. Tenha vocação para isso e não faça o curso de agronomia por este ou aquele outro motivo. Agro é top, agro é tudo, mas o agro, como qualquer outra situação, deve ser realizado por pessoas que tenham vontade, que gostam, que se encantam com o agronegócio, com a agricultura, né? Então, o principal conselho é esse. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter ainda discriminação, preconceito? Provavelmente vai. Vamos brigar por isso? Talvez não seja o caminho brigar. O caminho é como a professora Juliana, a Kátia, a Cristiane já falaram, é nós mostrarmos o nosso trabalho, fazermos o melhor que nós podemos e encantarmos as pessoas com as quais estamos nos relacionando com o nosso trabalho. Levar o encantamento, levar a boa nova, levar boa energia para cada um deles. Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, ou o maior produtor de suco de laranja do mundo, um dos maiores produtores de carne do mundo, ou seja, o celeiro do mundo é o Brasil, é. A professora Juliana ainda falou, né, que a demanda de alimento pelo Acho que ela travou. alimentação. A Índia também, olha o crescimento indiano, são mais pessoas comendo melhor. Não é só mais pessoas comendo, mas tendo acesso à oportunidade de se alimentar melhor. E nós somos, sim, um país maravilhoso. Sempre escutei que é um país do futuro, mas chega de ser país do futuro, que seja um país do presente em todos os sentidos, né? Falando em agricultura, e que seja um país do presente também, com menos machismo de todos os lados, com menos preconceito, e que possamos todos realizar os nossos trabalhos, seja o trabalho que for. Sim, muito bem colocado, Cláudia, muito obrigada. Como tivemos aqui vários comentários, né? Aqui tem a Fernanda Fé, que diz que inspirar é o mais importante, né? Diferente. E as habilidades de ambos, tanto as habilidades femininas quanto as masculinas, elas têm que ser complementares, né? E é isso que a gente descarta. Assim, gostaria de ouvir também a contribuição, gostaria de ouvir aí o conselho da professora Juliana. Eu vou dizer, vou ser bem curta, vou dizer, faça agronomia, é muito bom. É claro, né, que tem que gostar, né, mas se apaixone, procure conhecer, porque a agronomia é um curso que tem muitas vertentes, né? Se você quiser ficar no escritório, você pode ficar no escritório, trabalha com marketing, né? Trabalha com gestão, trabalha com programação, né? Se você quiser trabalhar no campo, né? Você trabalha no campo, tem muitas, né, vertentes. Eu acho que, para mim, eu gosto muito, porque eu sou professora da primeira turma, eu dou aula para os calouros, eu dou aula para os calouros, e eu sempre falo para eles, chego dizendo assim, gente, vocês escolheram a melhor profissão que poderiam ter escolhido na vida, é maravilhoso. E é isso mesmo, né? Vamos parar para pensar que a gente pode produzir mais ainda, melhorar as tecnologias, né?
diminuir perdas, tem tanto espaço ainda, e tanto espaço para o homem quanto para a mulher. Né? Então, eu acho que as mulheres têm que perceber que é uma profissão que nunca teve nenhum momento dos meus 16 anos de universidade que eu teria pensado em dizer assim, olha, não está bom o momento agora, não, talvez esse curso aí. Não, ao contrário. Né? Fazem 16 anos que estão falando que o Brasil é o país do futuro, né? Que depende... Agora nós estamos num momento importante, porque estão percebendo que realmente, né, não é da indústria, é do setor primário, né? Do setor de produção é o que está... Né? Então, está mudando. E isso vai incorporar mais recursos humanos, né? E bem formados. E daí a mulher entrando nessa história, né? É uma profissão que tem, né? Empregabilidade, porque uma das coisas que a gente tem que olhar quando a gente vai escolher uma profissão é isso, né? É se a gente vai conseguir se empregar depois. E esse, para o agronegócio, né, para a agronomia, isso nunca foi problema. Então, eu digo, faça, né? Procure conhecer, obviamente, e faça, que é muito bom. Obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço. E, por fim, gostaria de ouvir as contribuições da Kátia. Quais seriam os conselhos, pensando aí em quando você foi fazer estágio, aquela menina recém-formada, ou para quem quer começar um curso de engenharia agronômica, quais seriam os seus conselhos? Cris, eu falo assim, juntando tudo que a professora Juliana, a professora Cláudia falaram, assim, ó, aproveitem as oportunidades, elas estão aí, só falta a gente agarrar elas e tocar ficha, sabe? Porque eu falo assim, ó, a gente está num mercado, no agronegócio, que é o setor que mais cresce no mundo, é o que segura o nosso PIB, entendeu? Então, assim, ó, a gente tem que aproveitar cada cantinho, cada espaço nosso, sabe, feminino, porque a gente é líder nata, não adianta, nós somos líderes natas, a gente nasceu para isso, então só a gente precisa encontrar dentro da gente isso, sabe, e eu falo assim, ó, como uma boa japonesa, né, que nem diz, duas questões assim que meu pai me ensinou, falou assim, ó, aprende tudo, seja uma receita de pastel, a gente nunca sabe quando vai precisar, já usei muita coisa que eu aprendi, bobeira assim, sabe, que tu acha que é insignificante, para conquistar pessoas, sabe? Fazer networking. E uma coisa que a minha mãe me passa, que até hoje eu guardo, assim, ó, lê muito, aprende muito, sabe? Estuda muito, nunca pare de estudar, nunca pare de ler, ouça as experiências. A questão da cultura japonesa fala muito de, assim, ó, tomar um belo chá quente verde e conversar com as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas são mais experientes. Então, acho que assim, ó, a gente escuta, ouve e tu absorve o que tu acha de bom daquela pessoa, porque todos nós temos experiências, sabe? Aquela questão que tem pessoa que fala assim, ah, eu sempre estava jogando nesse time desse jeito e sempre ganhou. Tá, tudo bem, a gente pode ganhar, mas a gente pode ganhar melhor, pode fazer mais gols, no caso, sabe? E um livro que eu estou terminando de ler, que é top, assim, que eu aconselho para todos lerem, que é um livro até Ikigai, que é uma palavra japonesa que significa a razão de viver, objeto de prazer para viver. Aí eu pergunto e fica para cada um, qual que é a tua razão de viver hoje? Por que tu acorda cedo para viver? Qual que é o teu objetivo de vida? Sabe? Qual que é o teu plano daqui a 5 anos? Sabe? Qual a tua expectativa? O que que tu quer para tua vida? Sabe? Então, assim, ó, e questão de tudo, pensamento positivo. Eu acho que, assim, ó, tu tem que acordar com pensamento positivo, porque, assim, ó, é um início de dar tudo certo. Tu dormir e agradecer por tudo que tu teve. Hoje, com essa questão do Covid, a gente viu que a saúde é mais importante, sabe? Mas, assim, ó, a gente ter saúde, ter um trabalho, ter comida na mesa, sabe? Hoje a gente vê, assim, ó, com essa questão de Covid, até assim, ó, a gente vê que tem muitas famílias passando necessidade. Então não custa nada tu pegar e doar uma massa, 1 quilo de farinha, sabe? Ajuda quem precisa. Porque se a gente tem comida hoje na mesa, a gente tem que dar graças a Deus, mas tem gente que não tem, sabe? Então eu falo assim, ó, a gente tem que ter esse lado humano também. A gente tem que trabalhar dentro da gente isso, tá? Muito obrigada, Kátia.
Já então, com todos esses conselhos da Cláudia, da Kátia, da Juliana, nós vamos aí para a finalização da nossa terceira AgroLive. E eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês, para que vocês fizessem as suas considerações finais, se caso acharem necessário abordar algum tema que não foi abordado nessa nossa AgroLive, que vocês ainda desejam comentar, que acham interessante, ou se caso vocês quiserem reforçar algum ponto que nós discutimos, né? Então, fiquem à vontade também, para se caso vocês quiserem falar das empresas que vocês estão aí representando, a palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Kátia? Queria comentar, eu estava falando da questão dos mantimentos, né? Sei que vocês não são do Sul, mas podem fazer isso também. Questão de doação de mantimento. A Agrofel, ela tem um lado muito humano, que é a Agrofel Comunidade. E assim, ó, até vou contar a história da história dessa Agrofel Comunidade agora, assim, ó. Esse ano, das 38 unidades, a gente está se competindo saudavelmente para qual das 3 unidades vai arrecadar mais mantimentos. A nossa unidade ficou em segundo lugar no mês de junho. Aí é junho, julho e agosto. A gente está concorrendo a uma premiação de 10, 6 e 4 mil em benfeitorias para a gente fazer doações para uma entidade da cidade, da comunidade. Então, acho que assim, ó, a doação de um pouquinho de cada um, sabe? É um monte. E tu vê assim, ó, aqui em Cachoeira, é uma cidade pequena, são 60, 70 mil habitantes. E essa questão da Covid tem muita gente desempregada e muita gente passando fome. A gente foi doar a questão de mantimentos para algumas famílias carentes. Eu fui, voltei assim, ó, chorando, sério. E meus funcionários também, muita gente, o pessoal do Rotary que está me ajudando muito. Eu sou rotariana do Clube de Integração. E assim, ó, uma senhora, ela é sozinha, Cris, sozinha. Se não tem ninguém, sabe, filho, nada. E ela chorou, agradeceu, ela falou que se pudesse abraçar, ela abraçava nós. E não tinha o que comer. Não tinha o que comer. E ela falou que foi um anjo, foi Deus que colocou a gente lá. Mas não foi. Foi a comunidade ajudando com um pouquinho de cada um, sabe? Uma massa de tomate de um quilo de arroz, de feijão, dá um monte. A gente arrecadou no mês de junho, a unidade de Cachoeira, 1.599 quilolitros, com toda a comunidade ajudando. Então, assim, ó, cada um doando deu um monte. A gente fez um monte de cesta básica. Então, assim, ó, ajudem. Agora, aqui tá super frio. Deu um geadão essa semana aí, branqueou. Tchê, tem uma roupinha que tu não usa mais, que tá inteira. Tu pode doar, sabe? Faz isso. E faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, sabe? E tem alguém precisando. Sempre tem alguém precisando, sabe? Tá? Muito obrigada, Kátia, por contribuir, por dividir conosco essa experiência, né? São atividades, são situações como essa que valem a pena, né? É como você questionou aí em função do livro que você estava lendo, é a gente pensar no propósito, né? Fazer as coisas por um propósito. Isso é muito bonito, né? Muito obrigada. Professora Juliana. Vou emendar aí com a Kátia, né? Arrecadar alimentos, né? Isso aí é o momento. Mas, antes de tudo, quando a gente decide pela agronomia, a gente está querendo reduzir a fome. Quanto mais a gente produzir, mais o preço vai cair e mais famílias nós poderemos atender. Então, mais do que nunca, a agronomia é uma área importante, né? O agronegócio é importante. Então, quando eu estou fazendo a minha pesquisa lá, cuidando das minhas bananas, eu sempre lembro, isso daí vai para uma mesa, e banana é uma fruta, né? Um fruto que vai em qualquer tipo de mesa, né? Então, pode segurar uma fome da tarde inteira, quando a gente encontra uma banana, né? Para comer madurinha lá, tal, segura a fome. Então, eu penso assim, alimento, né? E alimento é vida, né? Assim como os médicos, os enfermeiros estão fazendo o nosso papel, quando a gente está fazendo alimento, a gente está reduzindo a fome do mundo. Então, decidam também por essa profissão, mulheres, também porque vai contribuir, né, com a vida do coletivo. É o propósito. O propósito
ele é muito importante realmente quando a gente pensa na área do agronegócio. Então, mais uma vez, eu acho que é uma profissão, né, que as mulheres vão fazer toda a diferença, né? Porque o mercado está precisando cada vez mais técnica. O lado ruim do Covid não é essa situação toda caótica, mas o lado bom mostrou que a pesquisa é necessária, que o alimento é necessário, né, que um país pode se manter, né, com recursos da agricultura. Então, está mostrando aí que, né, estamos nesse momento de que mais ainda a nossa profissão é importante. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, professora Juliana. E, por fim, a Cláudia. Cláudia, as suas contribuições, as suas considerações aí. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente por ter participado dessa live, com você, Cristiano, que eu já conheço e admiro faz tempo, e também por ter conhecido a Kátia e a Juliana. Olha, pode ter certeza que eu já vou pegar o contato de vocês para a gente trocar figurinha. Eu estou aqui no Paraná, uma no estado de São Paulo, outra no Rio Grande do Sul, e a gente tem muita figurinha para trocar por aí, certo? Mas agora, no final, eu também quero apresentar a minha empresa, a For Química. Como eu falei no início, aos 48 anos eu resolvi que eu queria ir para essa linha, para o mercado de trabalho aberto, corporativo, né? E eu já conhecia a For Química já há muito tempo, porque nós tínhamos parceria com ela. A gente trazia os alunos para visitar a For Química, nós tínhamos estagiários da For Química, e eu era encantada com a empresa For Química. Até que um dia eu falei assim, eu quero sair da academia. Não que eu não goste de ser professora, pelo amor de Deus, eu amo, meu DNA é de professora. Mas eu queria fazer coisas diferentes. E eu liguei para o diretor da For Química, José Sartori, e marquei uma reunião com ele. Sartori, eu quero vir para a empresa de vocês. Tem alguma vaga para mim? E aí, imediatamente, nós começamos a conversar e surgiu a vaga. Fui para a Bahia, depois para Minas Gerais, Uberaba, e aí eu fui chamada a voltar para o Paraná. Hoje eu estou como gerente do departamento técnico da For Química, né? Então foi assim uma situação que eu não me arrependi jamais de ter saído. E quem é essa For Química? A For Química é uma empresa. Gente, eu esqueci, uma falha técnica, eu esqueci de trazer um banner, alguma coisa para mostrar a For Química. Então, eu vou mostrar aqui o símbolo da For Química para vocês, tá? Que é uma semente germinando. E a For Química é uma empresa com 35 anos de mercado. Ela tem 2 donos, tá? Ela é uma empresa familiar, porém profissionalizada, nós temos isso. É uma empresa do Paulo de Assis e o Edson Rosini, que são os meus patrões, né? E é uma empresa que começou com a nutrição foliar, lá em 1985. Porém, ela passou a ter um departamento técnico de pesquisa, e aí as coisas ampliaram. Então, na For Química, nós temos vários pilares tecnológicos, que nós chamamos. Nós temos de tecnologia de aplicação, nós temos pilar metabólico, que é de ativação metabólica de plantas, que aí, Juliana, é pura fisiologia vegetal, que a gente ama, né? Nós temos a linha toda de tratamento de sementes, a linha de ativação do nitrogênio no ciclo da soja. Então, a linha biológica, a For Química, ela é de um grupo, né, de mais de 10 empresas, e uma dessas empresas que está para ser inaugurada é a For Bio, que vai ser uma das maiores da América do Sul em microbiológicos. Então, a For Química é uma empresa realmente de tecnologia para fazer o que a Juliana falou. Vamos produzir mais, tá? Produzir mais na mesma área que nós temos. Nós não precisamos desmatar mais. Nós temos a tecnologia para nós produzirmos mais. Isso quer seja homens e mulheres. Eu também fiquei devendo numa situação que a Kátia fez muito bem. Ela fez um levantamento da empresa dela, de quantas mulheres tinha. Eu não fiz, Kátia, que absurdo, né? Então, mas eu vou citar algumas mulheres e vou esquecer de outras, mas que, às vezes, umas estão no campo, outras não, mas são mulheres do agro, trabalham juntos. Nós temos a Lisiane, a Edneia, que é do administrativo, nós temos as mulheres que trabalham no DETEC, dando apoio, nós temos lá a Iderli, Patrícia, Ana Paula, Geisiane,
Departamento de Química, nós temos uma química fantástica, que é a chefe de departamento, que é a Amanda e suas colaboradores. E no campo nós temos muitas mulheres também. Nós temos lá Eliane, Josiele, Daniela, Verusca, Morena e várias outras que com certeza eu esqueci aqui agora, porque eu não fiz o levantamento, mas são profissionais que trabalhamos juntos com muito carinho. E como eu falei lá atrás também sobre o encantamento, eu só vou conseguir dar o meu melhor enquanto houver encantamento da minha parte. Então, e a Indefor Química é uma empresa que eu sou encantada por ela, certo? Então, eu agradeço profundamente a todos vocês e todos que nos escutaram e a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, mais uma vez, eu que agradeço, né? Os nossos alunos do curso de Engenharia Agronômica com certeza também agradecem muito, porque foi uma noite inspiradora, né? Essa troca de experiências, essa troca de conhecimento muito enriquecedora. Então, eu agradeço a disponibilidade da Cláudia, da Kátia, da Juliana, em participar, em aceitar de primeira vir bater esse papo conosco. Quero deixar aqui as portas da FEITEP, do curso de Engenharia Agronômica, abertas para vocês. Então, sempre que precisarem, contem conosco, contem com os nossos alunos. E chegamos ao final da nossa terceira AgroLive. Gostaria de agradecer às nossas convidadas, gostaria de agradecer a todos que participaram ao vivo. Muitos de vocês terão a oportunidade de rever essa AgroLive aí, acessando depois esse conteúdo nas nossas páginas da FEITEP. Lembrando que a FEITEP é a primeira faculdade especializada em engenharias e arquitetura do Paraná, que prepara o futuro engenheiro agrônomo ou arquiteto diretamente para o mercado de trabalho. Também gostaria de lembrar que as inscrições para o vestibular de Engenharia Agronômica estão abertos e convidá-los para conhecer o nosso curso, para conhecer a nossa instituição. Estamos aqui de portas abertas. Venham ser FEITEP. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Olá, eu sou a doutora Cristiane Mendes da Silva Reis, coordenadora e professora do curso de Engenharia Agronômica da FEITEP. Sou engenheira agrônoma de formação, com doutorado em proteção de plantas. O curso de Engenharia Agronômica da FEITEP é multidisciplinar e forma profissionais capazes de melhorar a produtividade agrícola por meio de técnicas e tecnologias que otimizam a produção. Se o seu futuro é ser um engenheiro agrônomo e se você procura uma instituição com DNA inovador, o seu lugar é aqui.